A Tragédia de Santa Maria. Segunda parte, Esmeralda de Barbedo. Capítulo 6a, Vitória Fácil. Durante alguns meses, Esmeralda ignorou a verdadeira situação de Severina Soares no domicílio de seu pai. Supunha-a serviçal remunerada, pois via diligente e imperiosa na direção doméstica. Não raro, arbitrária e despótica nas decisões, como no trato com escravos e serviçais, o que a levava a constranger-se, sem contudo permitir-se a manifestação das íntimas impressões. Desde os primeiros dias, notara a herdeira de Barbedo não haverem as duas zeladoras estimado a sua presença. Dir-se-iam contrafeitas, agastadas, não lhe dispensando jamais a atenção devida e não lhe dirigindo a palavra, senão em resposta às suas perguntas, por monossílabos descorteses e visivelmente hostis. Bondosa e tolerante, portadora de acurada educação, a encantadora recém-chegada interpretou tais atitudes como frutos da incivilidade, compreendendo-as brutalizadas na convivência rude da fazenda. Em vez de se prevenir ou agastar-se, pois procurou atraí-las, ora tentando fazer de Ana Maria uma companheira amável para as horas cotidianas, ou a mesma Severina, cumulando de gentilezas, certa de que com a sucessão dos dias desfar-se-iam as desagradáveis impressões que causara. No entanto, tão hostis atitudes por parte das duas senhoras não passaram despercebidas a sagacidade do velho Dr. Queiroz e sua digna consorte, os quais se dedicaram a uma discreta, mas perseverante observação dos fatos. A audaz desenvoltura de Severina na direção da casa, seus modos soberbos, validando imperiosamente a humilde condição que exercia, bem cedo levaram ao conhecimento do venerando clínico português o que realmente se passava. Ao próprio comendador, colocado em situação difícil em presença da filha, como dos sogros respeitáveis, não passavam despercebidas as atitudes incivis da antiga Amásia, que se diria impaciente por apresentar, aos olhos daqueles, a vergonhosa ligação, a qual, a todo custo, ele próprio desejaria ocultar. Reiteradas e violentas altercações sucediam-se então na intimidade dos aposentos de ambos, pois que muito vasto o edifício permitia habitações isoladas e até independentes umas das outras. Propunha Antônio de Maria, compreensivo e conciliador, a Severina e a sua filha deixarem definitivamente a fazenda pela residência na corte, comprometendo-se ele a prover-lhes conveniente habitação, sustento farto e condigno, situação favorável na sociedade e suas próprias visitas periódicas, pois que, dizia atormentado, temia os conceitos da filha a seu respeito, educada que fora à sombra de princípios nobres e virtuosos, ante os quais os delícios da moral seriam recebidos com intransigentes reprovações. Mas a antiga zeladora negava-se ao entendimento, alegando os 15 anos de dedicação incansável a ele como a sua casa prestados, debulhando-se em lágrimas ou desfazendo-se em súplicas a cada novo arrazoado por ele exposto. Mas não vos abandonarei, minha querida amiga. Continuarei a ti como a tua filha, dispensando a mesma proteção. Sereis as mesmas em meu coração. Convirá, porém, que partais, visto que não estimais minha filha e vos chocaste com a sua presença, e a fim de que se evitarem impossíveis contrariedades futuras. Continua, ilustre comendador, replicava displicente. Continua com semelhantes pretensões e serei eu mesma que confessarei à linda sinhazinha os direitos que eu e minha filha adquirimos nesta casa durante cerca de 15 anos.
Ele sorria superior e assintoso e interrogava chasqueado. E quais os direitos que tendes vós outras, minha pobre amiga, senão aqueles que espontaneamente eu consentir que outorgar-vos? Não vos prometo, por isso mesmo, vida faustosa na corte? Indignada, aos olhos esfuziantes de revolta, os lábios lívidos e contraídos, a ardorosa criatura treplicava audaciosa. Desejas, porventura, tratar-me qual uma desprezível concubina a quem se procura ofuscar com palacetes, rendas e joias? Eu quero direitos, senhor comendador, para mim e minha filha. Dá Faustos a tua filha que viveu longe de ti entre arminhos e flores e deixa-me aqui nesta casa onde vives e onde desejo morrer. Por que não a levas? Por que a trouxeste? Que existe aqui para encantá-la e prendê-la? Tu, a quem apenas conhece, pois que nem mesmo foi criada por ti? Percebo, senhor comendador. Atira-me para longe, onde me atormentarei de saudades tuas, pois quero-te acima de tudo neste mundo, recebendo migalhas dos teus favores, quando a felicidade ficará aqui contigo. Afasta-me, para quanto menos o esperar, tu me surpreenderes com um casamento, relegando-me ao desespero por uma noiva que tua filha te impuser. Repele-me, depois de tantos anos de terno convívio para que me consuma de angústia em qualquer recanto de São Cristóvão ou da Tijuca, quando aqui te regalarás com teus parceiros entre alegrias e bajuladores? Oh, não, jamais sairei desta casa. Isto me pertence também pelo muito que zelei por tudo e pelo muito que te tenho amado. Se desejas paz, leva daqui a tua filha, que não precisa disto para ser feliz. Leva-a daqui, leva-a, porque, quanto a mim, ficarei para sempre. E pela noite adentro, até que os primeiros albores do dia despontassem no horizonte longínquo, desfazendo a sonolência das aves ansiosas pelos raios vivificantes do sol generoso, prosseguiam as lamentáveis cenas, porque nem ele igualmente se dobrava às injunções da rude criatura, irritado ante o desrespeito daquela que, intimamente, talvez tivesse razão, mas a quem desprezara desde o primeiro dia e da qual efetivamente desejaria apartar-se. Perdão, senhora, retorqui autoritário. Deveis lembrar-vos de que a intrusa neste solar sois vós e não a minha filha. Esmeralda está em sua casa, no berço em que nasceu. Nestas dependências, soltou ela o primeiro vagido no instante em que veio ao mundo e em que sua mãe exalou o derradeiro suspiro. Em o nosso jazigo de X estão sepultados os despojos de sua mãe. Ali ficarão os meus um dia e até os dela própria, mas jamais os vossos, senhora Severina Soares. Compreendeis agora? Vós e vossa filha devereis considerar-vos muito ditosa por não expedi-las eu antes para o Recife, onde vos encontrei, medida que não tomarei, porquanto realmente não sou mau, e atendendo efetivamente aos serviços agora legados e à companhia que realmente me fizeste durante a minha solidão. Sabei, pois, senhora zeladora, que Esmeralda de Barbedo é hoje e será futuramente a única senhora destes domínios, que deseja aqui residir para sempre e que nada, ouvistes? Nada a retirará da sua mansão, a não ser a vontade ou os caprichos dela própria. Vencida e com o coração a se estorcer em ondas de fel e ciumenta mulher, prorrompida em pranto exaltado. Enfadado, o atribulado varão retirava-se procurando repouso noutro aposento. E no dia seguinte, Ana ouvia de sua mãe, despeitada e tremente, o fiel relato do quanto se passara, ao passo que Esmeralda, casta e mentalmente sadia, tudo ignorava, de nada se apercebia.
Entre mentes, profundas modificações a formosa menina estabelecera, não apenas nas disposições interiores da aprazível residência, mas nos próprios alicerces da direção exterior da mesma. Deu-se pressa em recolher Balbina, a antiga ama já debilitada e enferma, a qual, com efeito, falecia logo depois. Rosa Maria e seu filho, bem assim Juanita, das rudes tarefas dos cafezais para os seus serviços particulares no interior doméstico. Forneceu-lhes indumentária, agora, se não idênticas à dela própria, pelo menos muito agradáveis à vista de outrem, pois que as uniformizou ao gosto das servidoras domésticas francesas. Atitude que tacitamente irritou as duas senhoras zeladoras, aprofundando em seus corações o fel neles contido. E fiel ao programa de bondade que se traçara, um mês após o regresso à casa paterna, levou à pia batismal o filho já crescido de Maria Rosa, juntamente com seu pai, a quem impusera o dever de ser o padrinho, dando-lhe o nome, como sabemos, de Antônio Miguel, pois até então, muito apesar das 4 primaveras do Petis, era ele apenas conhecido pela alcunha de moleque. Esmeralda, porém, fez mais. No próprio dia do batizado, presenteou o afilhado com uma carta de imediata alforria, não obstante reconhecê-lo protegido pela lei do ventre livre. O mesmo exigindo da bonomia de seu pai, que nada lhe sabia negar para Balbina, Rosa, Juanita e Anacleto. A este e a ama, facultando então bem merecido repouso, dada a idade já avançada que contavam, pois que só mais tarde, em 1886, surgiria o alvitre da Lei dos 60. Eu admirava, enternecido, o caráter generoso de minha afilhada, a qual frequentemente me visitava em nossa residência de São Cristóvão, amável e bondosa até a ternura e a dedicação. Era humilde e simples de coração e abolicionista ardorosa até os arcanos do coração. Levava o interlocutor à meditação com os conceitos profundos que emitia e as réplicas de alta eloquência moral e filosófica sobre democracia, liberalismo, religiões e fraternidade. Em tão verdes anos, Esmeralda conhecia Rousseau e os mais famosos propulsores democratas da Revolução Francesa, discutindo o assunto à luz de tais acentos de lógica, como se vivera a atormentada época, o que muito me surpreendia, pois que ainda hoje uma jovem de sua idade é refratária a semelhantes teses na sociedade de então, e principalmente em Portugal e no Brasil. Seria inconcebível que tal se realizasse. Certa vez, ouvia discutir com o pai loquaz e lucidamente, vencendo-o nos argumentos sobre a necessidade de imitar o gesto do Dr. Bento José, concedendo alforria geral à escravatura. Encantado e orgulhoso com a inteligência da filha que o céu lhe concedera, o comendador fizera assentar-se em seus joelhos, beijando-lhe carinhosamente as mãos e as faces. E feliz no seu costumeiro gargalhar, virara-se para mim e os sogros e exclamara enternecido: tal qual a mãe, Maria Susana pedia-me o mesmo há mais de 20 anos. Oh, as minhas dificuldades em explicar-lhe que se atendesse à grande lavoura desapareceria. E para a menina, comovido: sabes, minha filha, porventura que se te atendesse assim de pronto, grandes transtornos adviriam para o teu solar? Tenho meditado efetivamente no palpitante assunto, e podes crer que o meu maior desejo seria colaborar com as nobres inclinações do teu coração. Sinto-me, outro sim, exausto das manhas de malandrice destes negros, a quem nem mesmo castigos corporais têm demovido as suas pirronices.
Acredita-me, querida, preparo Santa Maria para não baquear inapelavelmente com a alforria geral que não tardará a nos surpreender. Não proveniente deste ou daquele, mas por lei expedida pela própria coroa. Que os céus vos ouçam, meu pai. Deixai-me, porém, dirigir com meus próprios métodos esses negros, como denominais os vossos servidores, e 2 importantes resultados colheremos para o nosso gáudio. Corrigir-se-ão ao bem depressa de suas manhas e pirronices, e quando fulgir, finalmente, sob os céus brasileiros, a libertação geral, tereis sinceros amigos que colaborarão na vossa lavoura assalariados, engrandecendo-a em vez de enfraquecê-la. Entre risadas bem-humoradas, ouvia-o perguntar a linda interlocutora enquanto eu próprio admirava a cena cheio de inefáveis impressões. E quais os teus métodos, minha querida? Oh, nem pensar desejo de ver-te à frente desta falange primitiva. Ela, porém, olhos pensativos, distendendo forças mentais em busca de recordações dulçurosas, replicou em dilatado suspiro, furtando-se ao regaço do genitor para sentar-se ao piano e cantar doces melodias, qual anjo cuja presença atraísse as meríficas blandícias do céu. Tratá-los-ia como a irmãos e amigos que realmente são de todos nós, pois que somos criaturas derivadas de um único Criador e Pai, e não como os animais escravizados. Conceder-lhes-ia direitos e proteção, como personalidade integrante de uma raça algo mais avançada em civilização, não me subordinando jamais ao papel de algoz por afligir-lhe os corações, dele fazendo perenes inimigos. Oh, meu pai, se lesseis o que eu li, encontrado por mim e Pâmela na biblioteca do Cavaleiro de Cesarine, se tivesseis meditado como eu sobre aqueles arrebatadores ensinamentos provenientes das mais puras fontes que poderia jorrar sobre a terra. Intrigado, o orgulhoso escravocrata ia responder exigindo de certo explicações, mas a voz argêntea da gentil menina elevou-se qual a do rouxinol mavioso em noite de plenilúnio, presenteando-nos com adoráveis trechos do seu mavioso repertório. Bentinho, que se achava presente e não interferira, aproximou-se do estrado em que se erguia o lindo Pleyel e, empunhando a flauta de que se fizera acompanhar, seguiu-a em dueto assaz romântico e enternecedor. E nessa noite não mais se tratou de abolição. Antônio de Barbedo descera da sua elegante carruagem à frente do portão do belo chalé grande onde, em local aprazível de X, residia o Dr. Sousa Gonçalves. Entrara sem cerimônias, festejando o grande Terra Nova, soberano que fazia às vezes de porteiro, o qual fiel amigo saltitava alegremente à sua frente, conduzindo-o ao varandim de entrada. A residência do jovem poeta era o que se poderia classificar de uma residência de artista. Se em Santa Maria se destacava a imponência do luxo que a riqueza empresta, no chalé grande, como chamavam os habitantes de X, a residência de Sousa Gonçalves, sobressaía o gosto decorativo. Desde os jardins, onde viveiros de pássaros felizes e aves de fauna brasileira, de plumagem em cores diversas, emprestavam nuanças paradisíacas. Romanzeiras graciosas formavam extenso renque do portão à entrada do solar. E pessegueiros cheirosos, esparsos pelos canteiros, deixavam pender de seus galhos benfeitores os frutos evocativos das quintas orientais. E frondosas acácias e ipês multicores, de coqueiros pensativos e nostálgicos, e ainda mangueiras majestosas engrinaldando a habitação,
ditavam sugestivas sombras às aleias e aos canteiros, em cujos seios rosas olentes, lírios imaculados ou violetas discretas exalavam essências penetrantes. O interior, severo, silencioso, mesmo nostálgico, pois o moço doutor morava só com alguns criados, era decorado ao gosto europeu, e pisando-se aquelas salas e gabinetes, tinha-se a impressão de haver penetrado um interior doméstico suíço. Tanto suas disposições e utensílios lembravam a agradável permanência do seu proprietário nos poéticos cantões da aprazível terra de Guilherme Tell. Ali mantinha ele o seu escritório de advocacia, e Barbedo, recebido por um criado grave, negro liberto, considerado por seu antigo senhor, foi encontrá-lo absorvido no estudo de autos importantes de certa causa que aceitara. Havia cerca de um mês que se dera o pedido da mão de Esmeralda pelo antigo universitário de Coimbra. Meu velho amigo Barbedo estimava o jovem advogado, e notei a satisfação com que a mim mesmo participava do evento. Sua delicadeza de princípios e nobre consideração fora mesmo ao extremo de ouvir minha opinião antes da resposta decisiva ao pretendente, pois nesses afastados tempos, polidos e cavalheirescos, os padrinhos de batismo influíam grandemente no quanto se relacionasse com os afilhados. Eu admirava como ele, o jovem Sousa Gonçalves, em seu caráter, reconhecendo dotes, e não trepidei em felicitar o meu compadre por mais esse triunfo de sua vida, o qual também a mim sabia agradavelmente. Fora, portanto, bem-vindo o pretendente e Esmeralda considerada sua prometida desde alguns dias. Como seria de prever, o fato carreara contentamento para todos os corações, quer em Santa Maria, onde até o último dos escravos se rejubilou com a sugestiva novidade, quer em X, onde Bento José contava, além de intransigentes inimigos, também largo círculo de admiradores e afeiçoados. O jovem leitor, que me fez a honra de alcançar este capítulo, perdoar-me-á tais minudicências indispensáveis que serão para esclarecimentos posteriores. No entanto, a surpresa fora demasiadamente rude para a morena Ana Maria, cujas pretensões sobre um esponsalício com advogado, cruamente desfeita, chocaram-na até o desalento, levando-a a enfermar.